Olá, olá, pessoal! Olá! Que bom estar aqui com vocês novamente. E hoje nós vamos falar de um tema que estamos aqui, muita gente já, se organizando para esse evento. Que organização é essa? Que evento é esse, Muito comum nos Estados Unidos, na Inglaterra também. Halloween, tá certo? Então vamos hoje falar um pouquinho, eu e a minha parceira Késia, vamos falar um pouquinho para vocês sobre Halloween. Então, olha só o clima, o Halloween sempre traz essas ideias, essas criatividades maravilhosas, Vamos lá. Mas para começar, vamos relembrar, tá, dos nossos canais, tá? Não deixem de participar, é interessante. Então, pelo QR Code, pelo canal Educa Recife, pelo YouTube, tá certo, gente? Vamos lá. Então, começando, Halloween. Esse tema, a gente brinca, se diverte, mas às vezes, de onde vem, Como que começou essa história do Halloween? Então, Halloween começou há muito tempo, da época dos celtas, os celtas viviam naquela imediação do Irlanda do Norte, mais ou menos naquela área da Irlanda, na Europa. E essa comemoração, antigamente não se chamava Halloween, antigamente se chamava Samhain. E o que é Samhain? Samhain era uma celebração, uma comemoração de mudança de ano, mudança de estação de ano, que muitos países fazem a comemoração quando não existia o catolicismo, A gente sabe que o catolicismo tem um período para cá, de 2000 e poucos anos para cá. Então, antes, como é que se comemorava? Como é que se determinava a passagem de ano, mudança de ano? Pelas estações, tá? Então, Samhain era uma celebração tanto de mudança de estação, mudança de ano. E essa celebração era feita em torno de fogueiras, as pessoas dançando, cantando e muita gente em suas casas rezando. Rezando por quê? Porque era uma comemoração que reverenciavam também as pessoas que já tinham partido. E essas pessoas que tinham partido se rezavam muito para que se mantivessem ou se tornassem bons espíritos. E para aqueles maus espíritos, a gente procuravam espantar. Por isso que também se vestiam a caráteres, meio fantasiados, até para expulsar esses maus espíritos, certo? Então, Samhain era isso. Então, Samhain acontecia no final de abril para o começo de maio, que era exatamente mudança de estação naquela época, especialmente na Europa. E ela foi trazida, essa comemoração, para o dia 31 de outubro, pelo Papa Gregório III, Incorporou essa festividade, que era muito usada, muito celebrada, para a religião católica. Tá? Então, ele trouxe essa comemoração para o dia 31 de outubro, com um objetivo. Tá? Eu vou passar e depois a gente volta para essa tela, com um objetivo. Qual foi esse objetivo? De agregar as atividades católicas, que foi exatamente como gerou o termo Halloween. Então, ele agregou, All Saints' Day, que é o dia de Todos os Santos, junto com All Hallows Eve, que é a véspera de Todos os Santos, agregou. Ok? Agora, retornando. E essa tradição, esse costume, das guloseimas, do trick or treat, que são guloseimas, ou travessuras ou guloseimas. Por quê? Vamos lá. Durante a cerimônia, como eu estava comentando, se reza muito para os espíritos se manterem bons, digamos assim,
para que tenha uma caminhada iluminada. Então, para isso, até hoje se faz isso. Quanto mais a gente reza, mais a gente, teoricamente, alcança nossos objetivos. Então, naquela época era a mesma coisa. Então, as famílias que queriam que os entes queridos que já tivessem partido tivessem uma boa caminhada, teria que rezar muito, muito, muito. Então, eles faziam o seguinte, eles convidavam pessoas para ajudarem nessas rezas. E, normalmente, convidavam o quê? Pessoas que não tinham muitas condições. E, em forma de pagamento, que naquela época realmente tudo era bem mais difícil, se pagava o quê? Com bolinhos. Esses bolinhos eram mais ou menos no formato, lembravam um pouquinho o formato de broa da gente, junto com um cupcake, misturado. E normalmente eram docinhos, eram bolinhos doces, tá? Porque doce dá energia, aquela coisa toda. Então, daí vem a tradição, né, dos doces e travessuras, tá? E muito interessante, né? Aí agora, nossa querida, né, abóbora, a nossa querida lanterna em formato de abóbora. Essa história vem de onde? Primeiro, quando se iniciou essa lanterna, não era uma abóbora, era um nabo. Por que um nabo? Porque lá na Europa, naquela região, era muito mais fácil cultivar o nabo. E a abóbora se tornou quando essa cultura do Halloween foi levada para os Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos é mais fácil a cultura da abóbora. Então, hoje se consagrou com a abóbora, tá? E por que essa lanterna? De onde vem essa lanterna? Essa lanterna vem através da lenda Jack of the Lantern, a lanterna do Jack. Jack era uma pessoa muito travessa, tá? Que depois que faleceu, tentou ir para o paraíso, para o papai do céu lá de cima, não quis, mandou ele lá para baixo. E o papai do céu o papai lá de baixo também não quis ele, tão travesso que nem o diabo quis ele. Aí expulsou ele do inferno. E como ele ia vagar pela vida, pelo mundo sozinho, o diabo deu uma brasa para ele, para iluminar o caminho dele. E a brasa, ele pegou a brasa, né, o Jack pegou a brasa, naquela área, como era de nabo, ele cortou o nabo e colocou a brasa dentro do nabo. Aí, a lenda, né, da lanterna do Jack. Tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham curtido esse momento, tá? É um breve resumo e que vocês se divirtam muito. Então, Happy Halloween para vocês. Até a próxima, pessoal!